Olá, bem-vindo a mais um vídeo para juntos estudarmos sobre doutrina espírita e pensarmos um pouco mais sobre a vida, essa dádiva tão fabulosa que o Criador nos concedeu. Então, hoje, o nosso tema, seguindo a sequência de O Livro dos Espíritos, falaremos sobre elementos gerais do universo, sobre o princípio das coisas. E eu peço que você dê uma olhadinha nessa tela, que aí nós estamos tentando simbolizar ou refletir a ideia de que nós estamos começando uma grande viagem. O Livro dos Espíritos nos propõe uma grande viagem em busca da nossa espiritualidade, em busca de uma compreensão maior. E essa espiritualidade, essa viagem, ela começa exatamente aí, nas estrelas. Ela começa muito distante do nosso dia a dia, ela começa muito distante daquilo que o senso comum pensa, né, e fala a respeito de doutrina espírita. Começamos pensando elementos gerais do universo, tá? Pensando então muito distante, essa viagem começa nas estrelas e vai acabar lá no íntimo de cada um de nós, e lembrando aquele conceito, né, de que o invisível gera o visível, aquilo que nesse momento está invisível aos nossos olhos, esses elementos que estão lá pelas estrelas, se a gente furar o nosso dedinho para fazer um examezinho de glicose, vamos ter uma gotinha de sangue. Nessa gotinha de sangue tem poeira das estrelas também. Então nós vamos lá, né, pensar sobre dois elementos hoje, que na concepção espírita encontraremos em todo o universo, que são espírito e matéria. Adiantando que espírito, neste momento, não estamos falando de individualidades do ser, né, nossas individualidades imortais. Não estamos falando do espírito do meu avô, o meu espírito, não. Estamos falando de espírito, elemento geral do universo, e a gente vai ver o que é isso daqui a uns minutinhos. Então vamos lá. Kardec começa perguntando sobre se é possível conhecermos o princípio das coisas, o princípio da formação daquilo que nós conhecemos, né, do universo. E os espíritos nos respondem que esse momento, né, esse princípio, né, nos é desconhecido até o momento. A gente não tem como saber isso ainda. E que este conhecimento a respeito do princípio das coisas, ele virá conforme nós formos evoluindo, que ainda nos faltam faculdades para compreender esse princípio das coisas. E ainda vai mais além no livro, a gente vai ver que está escrito que Deus traça um limite. E vamos deixar muito claro, né? Não vamos ficar pensando assim, olha, Deus pegou aqui, passou um risco e disse assim, o homem vai só até aqui. Não é essa a ideia. A ideia é justamente de que esse limite nos é dado pela nossa própria evolução, pela evolução da nossa inteligência. E também, né, vamos voltar a esse tema, né, da evolução da inteligência logo em seguida. Como é que vamos evoluindo? Como é que a inteligência avança? Precisamos buscar fontes de conhecimento para que essa inteligência se amplie. E aí os espíritos nos dizem que nós temos duas fontes que alimentam o crescimento do nosso conhecimento. Que fontes são essas? A primeira dessas fontes é a ciência, é esse esforço humano na busca do conhecimento, é o estudo, a pesquisa, as inúmeras tentativas, as falhas, até que nós chegamos a descobrir novas coisas na natureza. Então, essa ciência, essa capacidade de ampliar conhecimento, essa capacidade de lidar com a complexidade, é o que evolui
Ah, vamos gravar bem isso. A inteligência é o que é capaz de evoluir. E a ciência nos é dada, né, para que a gente consiga avançar em todos os campos. E a outra fonte de conhecimento serão as comunicações espirituais. E vamos deixar aqui um registro. Nesse momento também não estamos falando de comunicações espirituais, aquelas comunicações mediúnicas em grupos espíritas. Estamos falando de comunicações espirituais de uma maneira muito ampla, porque essas comunicações elas são possíveis a qualquer pessoa, quer ela creia, seja espírita ou não. O fato é que a possibilidade de comunicação com os espíritos é uma característica humana. Existem possibilidades, a própria natureza nos provê dessas possibilidades, em que nós nos comunicamos diretamente, né, entre, no caso, nós que estamos na matéria, que estamos encarnados, com os espíritos desencarnados, aqueles que estão fora da matéria. Existem caminhos, pode ser pela intuição, pode ser pelos sonhos. E a gente vai falar sobre os sonhos muito detalhadamente mais adiante, mas aqui eles já ficam como registro de uma das possibilidades dessas comunicações espirituais que servem de fonte de conhecimento e que ocorrem com qualquer pessoa e que, em se tratando do nosso tema, né, de contribuição para o conhecimento, vão ser caminhos, né, para comunicações espirituais com todos aqueles cientistas, pensadores que buscam ampliar as condições, a capacidade do conhecimento humano, as condições que nós temos. Né? Então, sendo útil, pode ocorrer revelações que a ciência não consegue aprender. Aqui um registro, mais um. Gravem bem, toda e qualquer comunicação espiritual necessita ser útil. Nós vamos ver isso se repetir ao longo do nosso estudo incansavelmente e ser acrescido de outras características. Mas toda comunicação espiritual, ela tem um fim útil. Tá? Então, aqui, um fim útil, uma comunicação espiritual com um cientista que esteja, obviamente, imbuído ou pesquisando algo que irá trazer muita utilidade para nós. Então, vamos ver alguns desses exemplos que se encaixam nessa questão de O Livro dos Espíritos, que nos dá as comunicações espirituais como fonte de conhecimento. E aí a gente vai trazer aqui alguns exemplos, tá? Somente. A gente vai encontrar muito mais do que estes que nós vamos apresentar aqui. Isso é somente exemplificativo e estamos restritos ao tempo. A gente tem aqui o Kekulé, né, que descobriu a forma do anel de benzeno. Como que ele descobriu a forma do anel de benzeno e por que essa descoberta é importante? Primeiro, vamos recordar. Quem descobriu o benzeno foi Faraday, em 1834. Mais adiante, um outro pesquisador da química descobriu a fórmula, né, que seria composto por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. E esse é um elemento importantíssimo da química orgânica. Né? No entanto, se transformou a descoberta de Faraday com, mais adiante, a descoberta da fórmula por um outro pesquisador, em uma situação que se constituiu numa incógnita da ciência. Muito bem, descobrimos o elemento, descobrimos sua fórmula, mas qual é a sua forma? Como que ele se junta, né, para dar forma à química orgânica? E justamente foi Kekulé que descobre a forma do anel de benzeno. E ele descobre isso através de um sonho que ele registra, e a gente traz aqui o texto desse registro. Ele diz assim: estava sentado escrevendo meu manual, mas o trabalho não progredia. Meus pensamentos estavam dispersos. Virei minha cadeira para a lareira e adormeci. Novamente os átomos saltavam à minha frente.
Desta vez, os grupos menores permaneciam modestamente no fundo. Meu olho mental, aguçado pelas repetidas visões do gênero, discernia estruturas mais amplas, de conformação múltipla, longas fileiras, às vezes mais estreitamente encaixadas, todas rodando e torcendo-se em movimentos de cobra. Mas veja só, o que é aquilo? Uma das cobras havia agarrado a própria cauda e a forma rodopiava de modo a debochar ante meus olhos. Como se à luz de um relâmpago, despertei. E desta vez também passei o resto da noite tentando estender as consequências da hipótese. Senhores, aprendamos a sonhar e talvez então encontraremos a verdade. Mas também vamos ter cuidado para não publicar nossos sonhos até que eles tenham sido examinados pela mente desperta. Então, neste sonho, Caculé desvenda a incógnita da ciência em torno do benzeno, a sua forma. 3 cientistas envolvidos numa descoberta e a grande incógnita solucionada em um sonho. Outro cientista, né? Giordano Bruno. Giordano Bruno foi um místico, um filósofo, um cientista que viveu a época da Inquisição na Itália. E ele tinha uma grande busca sobre Deus, sobre o infinito. E a época em que ele viveu, o pensamento dominante era de que o Sol girava em torno da Terra e a Terra era o centro de tudo. Giordano Bruno, nos seus estudos, busca, né, mais informações sobre isso. E uma certa noite ele tem um sonho. Ele sonha primeiro que ele vê uma cortina e que essa cortina se balança em frente aos seus olhos, que ele teme inicialmente porque ele se vê fora do corpo, ele narra isso, ele se vê fora do corpo, ele vê seu corpo adormecido, vê-se diante dessa cortina em espírito e que essa cortina balançava como que convidando ele a desvendar. Ele primeiro se aproxima, depois recua por medo e por fim ele retorna. E aí ele, de fato, abre essa cortina e aí, como ele relata, está aqui na tela, né? Ele se vê flutuando no universo. Tá? Ele diz assim, ele negligenciou o medo, ele ultrapassou essa barreira e aí com coragem, né? Diante da coragem, ele voou no sonho, né? Ele abriu as asas e flutuou pelo infinito. Deixei para trás o que os outros se esforçavam para ver de longe. Então ele narra esse sonho em que ele se elevou ao infinito, em que ele viu os astros, em que ele viu a Terra e que ele então percebe que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol e que a Terra não é o centro, né, de todas as coisas. E aí ele escreve esse sonho. Aí passa a divulgar essa visão de Deus como um criador, dessa visão do universo infinito e dessa visão de que a Terra não era o centro de tudo. Obviamente, isso não foi nada bem recebido, principalmente em se tratando do período da Inquisição, e o fim dele é mais do que conhecido, ele foi queimado na fogueira, justamente por afrontar, pelas suas ideias, o pensamento a respeito de Deus e a respeito da ciência, que não podia contrariar a Bíblia em hipótese alguma. Então, Giordano Bruno, por este sonho, antecipa o que mais tarde a ciência irá confirmar, né, com as descobertas futuras, com o telescópio, serão confirmadas de que, de fato, a Terra gira em torno do Sol. E não o contrário, como era acreditado na sua época, né? Então a Terra não era o centro do universo. Então, aqui mais uma vez, né? Os sonhos e a ciência
e comunicações espirituais, levando o homem a avançar no seu conhecimento, na sua compreensão. E aqui um outro que este sim faz parte da vida de muitas pessoas, salva inúmeras vidas por toda a Terra, dá uma melhor qualidade de vida também a não sei nem dizer quantas mil pessoas, que é a questão da descoberta da insulina. A insulina também foi descoberta através de um sonho, né, por um médico canadense chamado Frederick Grant Bunting, desculpem se essa não é a pronúncia correta, em que ele estudava o diabetes e ele estava extremamente empenhado em descobrir um medicamento para aliviar o sofrimento dos pacientes. O que acontece? Uma noite, ele se levanta durante um sonho sonambúlico, e eu peço que vocês anotem essa referência, sonho sonambúlico. Nós voltaremos a esse tema mais adiante, quando nós vamos também aprofundar o estudo sobre os sonhos. Então, ele se levanta em um sonho sonambúlico e escreve a fórmula da insulina. Acorda e não lembra de absolutamente nada. No entanto, testado, comprovou que havia descoberto o medicamento que ele tanto buscava, e essa descoberta lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1923. Portanto, aí está algumas comprovações daquilo que a espiritualidade lembrou a Kardec, que a fonte de conhecimento é a ciência, e também as comunicações espirituais, que temos meios de que qualquer pessoa dispõe, e que auxiliam a ciência, independente das crenças dos cientistas. E agora, então, vamos falar um pouquinho sobre matéria, que, como a gente disse antes, é um dos elementos gerais do universo. Nós vemos matéria em toda parte. E isso nos remete também a um conceito da doutrina espírita de que a criação é incessante. Deus jamais esteve ou está inativo. Não se consegue conceber essa ideia. Concebe-se Deus e praticamente de imediato se concebe o trabalho da criação. Não se tem como definir de outra forma. E aí a gente vai ver assim, nós vamos falar depois sobre a questão da visão da ciência sobre a matéria, mas vamos adiantar que para a espiritualidade a matéria é definida segundo um critério de utilidade. A matéria para a espiritualidade é o laço que retém o espírito, o instrumento de que ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce a sua ação. Então aqui a gente já tem uma ideia assim, o instrumento é a matéria. Então, quem usa o instrumento é o espírito, é esse outro elemento, É o espírito que usa a matéria e exerce a sua ação sobre ela. A matéria, na definição científica, que a doutrina espírita acolhe, obviamente, e até a gente vai ver que acolhe e vai um pouquinho além, a matéria é definida como tudo aquilo que tem massa e volume, aquilo que ocupa um local no espaço, um lugar no espaço, ocupa espaço. Ela existe em diversos estados, sendo atualmente conhecidos 4 estados, já comprovados. À época de Kardec eram conhecidos 3 estados, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, quando no Livro dos Espíritos nós vemos Kardec dar uma definição de matéria que era vigente ao século XIX, nós vamos encontrar também a resposta dos espíritos que vão dizer para ele que a matéria existe sim, que aquela definição que ele está dando está correta, no entanto incompleta, porque a matéria existe em estados que ainda não eram conhecidos à época de Kardec, que nós não conhecemos. Dá essa ideia de que existem muito mais estados da matéria do que os que são conhecidos. Justamente esse 4º estado, que hoje, no século XXI, nós já conhecemos, que é o plasma, ele foi
identificado, primeiramente em pesquisas de tubos, nos tubos de Crookes, descrito por Sir William Crookes, em 1879, que ele chamava de matéria radiante. Então, 879. Lembram que nós referimos que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Portanto, nós vamos ter aí 22 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, já surge na ciência uma comprovação daquilo que os espíritos haviam referido sobre a existência de outros estados da matéria, além daqueles que eram conhecidos à época da publicação da obra. Que então, o plasma. Atualmente, a pesquisa com relação aos estados da matéria prossegue, né? Então, existem outros possíveis estados da matéria, alguns destes que só existem sob condições extremas, como no interior das estrelas mortas ou no começo do universo depois do famoso Big Bang. Alguns desses estados que ainda estão em pesquisa, tá? São os chamados fluidos supercríticos, os coloides, o superfluido, a matéria degenerada, o neutrônio, plasma de quarks gluons, matéria estranha ou matéria de quark e o excitônio. Então, temos aí todos esses estados da matéria em pesquisa, comprovando lá aquilo que os espíritos haviam dito de que a matéria existe sim, em inumeráveis estados. O outro tópico, então, o outro elemento, o que é o espírito. Então, lembrando que falamos, assim como falamos da matéria, pensando esses elementos que nós no cotidiano não vemos, tá? Porque estão sob forma densa, não pensamos nessa essência da matéria, que é o que está discutido nesses itens anteriores. Aqui também nós vamos pensar em espírito, não como o ser imortal que habita cada um de nós humanos. Nós vamos pensar aqui espírito como o princípio inteligente do universo. Bem, esse princípio inteligente do universo, que nós chamaremos espírito, nesse capítulo e nos próximos, ele está presente em tudo na natureza, né? Ele é um elemento geral do universo. Junto com a matéria, ele está presente em tudo aquilo que nós vemos como sendo obra de Deus, né? Então, Kardec pergunta também sobre a natureza íntima do espírito. E os espíritos respondem para ele que isso não é fácil de analisar o espírito com a nossa linguagem, que para vós, né, ou seja, para nós, o espírito não é nada, por não ser palpável. Para os espíritos, entretanto, ele é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, daqui a gente tem a ideia de que o espírito é formado por alguma matéria muito sutil, que ainda nos é desconhecida, mas é alguma coisa, tá? Espírito é sinônimo de inteligência? E aí ele diz assim, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, a inteligência é um atributo do ser espiritual. Aqui nesse capítulo estamos falando ainda do princípio inteligente, né? Então, a inteligência é atributo. O que evolui? É a matéria que evolui ou é o princípio inteligente? Aonde está a inteligência? Que lembrando lá o que nós vimos no nosso primeiro vídeo, aquela capacidade de lidar com o complexo, de resolver problemas. Aquilo que evolui, né? A gente sabe que a inteligência é o que evolui.
É a matéria ou é o espírito que a detém? É o espírito, é um atributo do espírito, portanto, é o espírito que é capaz de evoluir, não a matéria. Tá? O espírito detém a capacidade de evolução. Bom, e como é que fica a evolução na matéria? Vai se dar por quê? Porque lembrando, né, que esses dois elementos que são gerais em todo o universo, eles compõem todas as coisas que nós vemos. Então, tudo que nós vemos de matéria, nós vemos também, temos que ver também que ali há um elemento chamado princípio inteligente. Então, assim, ó, olhem a imagem que está na tela. Tá? São flores. Essas flores, essa luz aí, a gente quer representar exatamente a presença desse princípio inteligente em toda a natureza. Então, nós vamos encontrar princípio inteligente na matéria das árvores, nós vamos encontrar princípio inteligente nos animais, nós vamos encontrar princípio inteligente nos minerais, nós vamos encontrar o princípio inteligente em toda a natureza. Portanto, para nós espíritas, a natureza ganha uma importância muito grande. Tá? Nós somos parte, nós somos natureza, nós somos parte dela. E também, assim, o cuidado com a natureza se reveste da possibilidade da evolução. Então, isso nos faz pensar ecologia com responsabilidade. Né? Na natureza está evoluindo, né? Todo o princípio inteligente, né? A inteligência em evolução, passando por todos os reinos da natureza. E então, no livro dos Espíritos, eles dizem que são distintos um do outro, né? O espírito e a matéria. Mas, no entanto, a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, essa união que nós estamos vendo representada aqui nas flores, na tela, ela é necessária por quê? Porque vai ser justamente o princípio inteligente que vai intelectualizar a matéria da flor. O que significa? Ah, a flor vai ler? Não, não é intelectualizar nesse sentido, mas é no sentido de ter uma capacidade de ação de vida, de uma ação mais inteligente na natureza, de expressar as leis da natureza. Então vamos ver assim, o que é isso? Vamos pensar. O que acontece com os minerais? Com uma pedra. Na pedra, o princípio inteligente está elaborando, evoluindo a sua inteligência, que é o atributo, né? Está fazendo evoluir a sua inteligência no domínio da lei de atração, na capacidade, ele está desenvolvendo essa inteligência na capacidade de manter elementos da matéria agregados, formando uma pedra. Muito bem. Vamos pensar nas flores que estão na tela. Já é uma forma da natureza muito mais elaborada. Já é uma forma no reino vegetal que tem uma raiz, que se alimenta, tá? Que suga do solo, que já possui toda uma estrutura de respiração, de trocas, né? Gasosas. Ela já tem a capacidade de reprodução pelas sementes. Ela já faz uma série de outros elementos, ela é uma estrutura muito mais elaborada. Então, o princípio inteligente que dá forma a essas flores é muito mais evoluído do que aquele que está nos minerais. E assim nós vamos sucessivamente. Vamos pensar nos animais e vamos ver lá. Por exemplo, pensamos nos pássaros. Nós vamos ter pássaros que a grande maioria vive em ninhos, outros que vivem no ninho alheio. E vamos ter o João de Barro, que constrói uma casinha. Então, dentro de uma própria espécie nos animais, nós vemos a evolução do princípio inteligente que os anima, fazendo com que dentro daquela espécie ele evolua e se distinga. Vamos pensar nos nossos animais domésticos. Eles já são bem mais evoluídos do que esses pássaros.
Algumas vezes a gente diz assim, eu converso com o meu cachorrinho e ele me responde. Sabemos que isso é licença poética. Ele não responde, mas ele entende. Tá? Então, e eles têm uma personalidade que a gente já consegue definir. Né? Nós já conseguimos identificar emoções, sentimentos, né? A gente já nota a presença do ciúme, a gente já nota a presença da alegria, a gente já nota a tristeza, coisa que nesses elementos, nas flores, a gente ainda não há. Tá? Então vejam, o que é que está evoluindo? O princípio inteligente que vai evoluindo nos reinos da natureza, passando por todas essas fases, tá? Numa elaboração constante de inteligência, de instinto e, tá, de emoções. A gente está adiantando um pouquinho, mas nos próximos vídeos vocês vão ficar com isso ainda mais claro, tá bem? Então, só para entendermos, isso é o que significa intelectualizar a matéria, tá? É fazer com que ela funcione de forma inteligente, com que ela consiga processar e dominar as leis, aliás, corrige-me, faz com que ela funcione de acordo com as leis da natureza. Tá? Então, é através desse contato com a matéria que o princípio espiritual desenvolve a sua inteligência, vai ampliando e, com isso, dando formas a cada vez mais elaboradas, a organismos mais complexos, conforme ele vai adquirindo e elaborando o domínio das leis da natureza. E aí nós chegamos, então, a uma concepção da doutrina espírita, né, sobre as origens, né, sobre como se forma a vida. Não temos aquela concepção dos 7 dias bíblicos, né, mas sim uma concepção de um trabalho infinito que nós não temos nem como precisar quando começou, que é constante, tá? Que é a criação de Deus através das suas leis universais, que nós falamos nos primeiros vídeos. Falamos hoje sobre o espírito, esse princípio inteligente da criação, que ainda não é o espírito humano, mas que serve para intelectualizar a matéria, que da matéria, qual é a visão que temos? Exatamente a visão da ciência, acrescida da informação de que para a espiritualidade existem muitos estados ainda desconhecidos pela nossa ciência humana, e a gente viu lá o exemplo do plasma, que de fato comprovou que a resposta dos espíritos, né, cuja a confirmação da descoberta desse estado se deu décadas após a publicação do Livro dos Espíritos. Falamos também das diversas pesquisas que existem na nossa atualidade envolvendo os estados da matéria. E a gente vai ver que quando Kardec faz essa pergunta, né, se Deus, se espírito e matéria seriam os dois elementos gerais do universo, e os espíritos respondem para ele: Deus, criador de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, portanto, nosso criador. Espírito e matéria são a trindade universal. Trindade porque são 3, ou seja, nós vamos encontrar os elementos espírito e matéria em tudo, e Deus como criador de ambos. Portanto, essas 3 coisas compõem o surgimento da vida. Né? No entanto, os espíritos vão referir a existência de outra coisa que não é colocada como um elemento geral do universo, mas que existe, que é o chamado fluido universal. Este fluido universal seria uma matéria muito sutil, que permitiria a ação do espírito sobre a matéria,
este fluido que envolve tudo, tá? Então, cada planeta tem o seu fluido próprio, né, de acordo com a sua natureza, com o seu estado, envolvido por um fluido dessa natureza. O espírito, neste fluido universal, se apropria de uma parcela deste fluido universal, lhe dando forma, tá? E através dessa forma, da qual o espírito se reveste, ele se liga à matéria e transmite essa forma à matéria e então intelectualiza a matéria, pois vimos que a inteligência é atributo do espírito e quem evolui é o espírito, e conforme a sua evolução, nós vamos ver os diferentes tipos de matéria e a complexidade crescente dos organismos. Tá? Então, temos aqui os elementos gerais do universo, a presença do fluido universal, fazendo esse elo de ligação entre espírito e matéria, possibilitando que um ser que, como vimos lá, é extremamente sutil, ele não é nada, mas ele não foi informado qual seria a sua essência, só que não é nada, então vamos pensar que ele é algo muito sutil, e a matéria é algo denso, que todos nós conhecemos perfeitamente bem, que ocupa lugar, que tem peso, etc. Aqui, do outro lado, como que essas duas coisas iriam se unir e como seria possível? O fluido universal é o que permite, porque aqui é uma semimatéria da qual o espírito irá pegar uma porção para tomar uma forma e, através de então, se ligar à matéria e intelectualizá-la, passando essa forma para a matéria. Essa expressão fluido universal, ela surge na resposta dos espíritos. No entanto, ela não é uma criação dos espíritos. Ela é, sim, uma hipótese já conhecida e estudada pelos magnetizadores, né, que eram estudiosos do magnetismo, uma ciência que a gente vai conhecer no próximo vídeo. E também aqui, né, quando os espíritos dão essa explicação, eles acrescentam ao que os magnetizadores conheciam sobre o fluido universal. E Kardec, que era conhecedor do magnetismo, como também veremos no próximo vídeo, ele questiona, então, quando surge essa expressão, ele faz um questionamento dentro da resposta, após a resposta, melhor dizendo, perguntando, né, sobre se esse fluido universal seria o mesmo que era conhecido como fluido magnético ou fluido elétrico, e eles vão responder que sim, e que este fluido universal, este fluido magnético, este fluido elétrico, na verdade são transformações ou são combinações que o fluido universal faz e então se transforma, né, nestes elementos, fluido magnético e fluido elétrico, que nós também estudaremos nos próximos vídeos. Espero que tenha ficado claro, né? Mais uma vez, insisto, leiam o capítulo do Livro dos Espíritos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer comentário, podem deixar os registros aí no vídeo, que a gente vai ter o maior prazer em responder as perguntas, os comentários que forem feitos. Então, antes de encerrar, só vamos lembrar, né, que isto que será tema do nosso próximo vídeo, que se trata da questão do fluido magnético, né, e dessa vinculação da doutrina espírita com o magnetismo e a sequência do capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, a força eletromagnética, né, lembrando que essa força eletromagnética é ao lado da força gravitacional, da força nuclear fraca, da força nuclear forte, uma das 4 forças fundamentais da natureza. Portanto, também presentes, né? Forças presentes em toda a natureza. Então, gente, aguardo vocês no nosso próximo encontro, quando nós estaremos falando, então, sobre relações com o magnetismo. Até breve.